Uma das crenças mais perigosas da análise técnica convencional é a questão de sobrecomprado e sobrevendido. Você aprendeu que quando o preço está sobrecomprado, está comprado demais, você precisa vender. E quando o preço está sobrevendido, vendido demais, que você precisa comprar. Essas definições convencionais se aplicam em consolidação. Realmente, quando o preço está em consolidação, não tem direção, não tem força. Como é que o mercado opera a consolidação? Quando chega perto de resistência, a relação risco-ganho favorece venda, então o mercado começa a vender. Quando chega perto de suporte, a relação risco-ganho favorece compra, então o mercado começa a comprar. Não existe outra maneira de operar a consolidação, só pode ser baseado no risco e ganho. Então, sobrecomprado e sobrevendido em consolidação é aplicável, só que consolidação não dá dinheiro. O que dá dinheiro para a pessoa física é achar, entrar e acreditar na tendência. E matematicamente, as definições convencionais de sobrecomprado e sobrevendido não são aplicáveis em tendência. Então, o que a maioria aprende? Eu vou pegar estocástico 14.3.3 e quando ele está sobrevendido, aqui lá embaixo, eu vou comprar. E quando ele está sobrecomprado, lá em cima, eu vou vender. E quando você faz isso, você fica de ponta cabeça com a tendência. Você fica do lado errado da tendência. Aquela condição que vai te dar mais dinheiro, você já caiu fora ou até ficou de ponta cabeça porque aprendeu que quando está sobrecomprado, você precisa vender. Quando está sobrevendido, você precisa comprar. Em tendência, osciladores ficam tecnicamente sobrecomprados ou sobrevendidos o tempo inteiro. Então, por isso, nós temos regras no FICUB que quando o estocástico, por exemplo, está acima da linha 786, é proibido vender. E quando está abaixo da linha 214, é proibido comprar. Por quê? Porque eu não quero nem saber de sobrecomprado ou sobrevendido, porque eu não opero consolidação, eu só opero tendência. Então, as minhas definições de sobrecomprado e sobrevendido são outras. Mas não são baseados nessas questões convencionais. Agora nós vamos falar sobre uma crença muito interessante de análise técnica envolvendo divergência. Muitas pessoas são ensinados que quando indicadores mostram divergência é porque o preço está prestes de reverter a sua direção. Por que eu classifico isso como uma crença disfuncional? É simples, porque quando você começa a pensar em divergência, procurar divergência, você está procurando reversão. Reversão não dá dinheiro no longo prazo. E pensando em reversão, tira o nosso foco no que dá dinheiro para a gente, a tendência e a continuação da tendência. Divergência pode acontecer na reversão, mas reversão pode também acontecer sem divergência. E divergência pode existir na continuação da tendência também. Então, nós precisamos sempre lembrar que a prioridade na nossa análise do gráfico é a direção de preço e depois a força. Nós sabemos quando o preço está subindo ou caindo. Basta colocar uma linha no gráfico, um médio móvel, 72, por exemplo. Acima da linha, o preço está subindo. Abaixo está caindo. Não existe nenhuma ambiguidade nessa análise. Mas divergência é ambígua, porque acontece às vezes em reversão e às vezes não. Acontece às vezes na continuação da tendência, às vezes não. Então, divergência nunca poderia ter uma prioridade maior do que a própria direção de preço. Mas muita gente dá divergência a prioridade. Por quê? Porque eles estão pensando na reversão.
qual é o melhor preço de compra ou de venda. Exatamente aonde vai o preço mudar a sua direção. Então, muita gente dá prioridade para algo ambíguo e acaba perdendo seu dinheiro. É muito comum, infelizmente, mais uma armadilha de análise técnica convencional. A questão de gaps é muito interessante. Também tem gente espalhando para lá para cá que todo gap tem que ser preenchido. Na verdade, tecnicamente existem 3 tipos de gap. O gap inicial, o gap de continuação e o gap terminal. O gap inicial normalmente acontece em condições técnicas duvidosas, de pouca força, o mercado não acredita ainda no movimento para vir e esse tipo de gap normalmente é preenchido. Um gap de continuação é quando o mercado reconhece condições técnicas fortes, normalmente uma bela onda 3 com bastantes fractais participando, e esse tipo de gap normalmente não é preenchido. E um gap terminal acontece no topo ou no fundo do movimento, quando o mercado também começa a duvidar as questões de força, etc. O gap terminal normalmente é preenchido. Então é necessário entender o comportamento relativo dos fractais Ficube quando você está avaliando se o gap vai ser preenchido ou não. Lembre-se, o gap de continuação é seu amigo. Ele acompanha condições técnicas fortíssimas de tendência pura. Normalmente não vai ser preenchido e você não precisa entrar naquela ansiedade de espero ou não esse gap ser preenchido. Normalmente, olhando para o Mimaleck, forte Mimaleck, não vai ser preenchido. Então não tenha medo de operar um gap quando é um gap de continuação. Análise técnica convencional ensina que cada trader deveria desenvolver seu próprio sistema de análise. Eu acho que esse conceito é promovido pelos acadêmicos, a questão de caminhada randômica, Brownian motion, tudo imprevisível, então procura algo que funciona para você. Isso tem um certo razão, eu acho. E os analistas e a indústria de análise técnica, bom, você precisa então experimentar vários indicadores diferentes e achar aquela combinação perfeita também para você. Bom, por que eu tenho problema com isso? Porque o preço só tem 2 comportamentos. Então, por que nós precisamos desenvolver o nosso próprio trade system baseado em um monte de combinações de várias dezenas ou centenas de ferramentas diferentes? Primeiro, o preço não é randômico, é caótico, é diferente, tem estrutura. Segundo, a maioria das ferramentas de análise técnica não dá dinheiro, porque são aplicáveis em condições técnicas que não dão dinheiro. Então, de um lado, eu realmente desconcordo com a ideia que todo mundo deveria fazer seu próprio sistema de análise. Acho que quando está baseado somente nos fundamentos de consolidação, tendência, risco, alvo, força, direção, não precisa mais nada. Mas, do outro lado, eu concordo com essa ideia. Porque desenvolver algo em que você tem confiança é muito importante na execução do seu trade system com consistência e com disciplina. Não tem nada melhor do que confiar em algo que é seu, que você realmente entende e acredita. Então, pega os conceitos básicos de análise técnica, tendência, consolidação, risco, alvo, força, direção. E desenvolve algo que mostre para você realmente quando essas condições técnicas são presentes ou não. Não gasta muito tempo, muito dinheiro indo atrás algo que não existe, uma combinação mágica ou o santo grau. Cria algo
que você entende e confia, mas que seja simples. Porque a fórmula mágica para descrever o comportamento de preço, prever o que ele vai fazer, ou um indicador perfeito que dá os melhores sinais de compra e venda, isso não existe. O Santo Grau não é uma ferramenta matemática. O Santo Grau é uma combinação de habilidades psicológicas combinado com um trade system de expectativa positiva. Isso dá dinheiro no longo prazo. Não acerta todos os trades. Estopa 50% do tempo. Mas quando você tem um trade system de expectativa positiva, uma vantagem matemática, e combina isso com a cabeça saudável, e comportamentos e crenças, emoções, atitudes que realmente respeitam a matemática do mercado, no longo prazo você vai ganhar. Isso é o santo grau do mercado variável. Então essa foi a aula sobre crenças e análise técnica. Existem muitas outras crenças, mas eu acho que essas são os principais. Você sabe que eu estou realmente apaixonado por esse assunto, é porque eu passei por um caminho muito difícil, justamente acreditando em análise técnica e a capacidade da matemática exata de controlar o preço e prever o que o preço vai fazer. Eu aprendi muita coisa e tive que desaprender 99%. Eu não quero que vocês aprendam essas coisas que vão te atrapalhar, que vão criar crenças disfuncionais que depois vão te machucar e você vai precisar reaprender tudo de novo. Quero que vocês aprendam o que realmente é importante desde o início. Para quem já aprendeu tudo sobre análise técnica, venha aprender sobre FICUB, porque com o FICUB você vai começar a entender como realmente é simples a questão de análise técnica e o comportamento de preço. Tá? Então, cuidado com análise técnica. Lembre-se, sua cabeça é a ferramenta mais importante, mais poderosa. Vamos para a próxima aula.